Olá pessoal, essa é a segunda noite do Congresso Madesc, aqui na Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz. Quem ministrou a palavra de Deus hoje foi o pastor Rafael Santos, teólogo, pastor, escritor e membro da nossa igreja. É uma bênção, é um prazer estar com você aqui hoje. Prazer também estar com você aqui, prazer estar cooperando com esse congresso aqui da minha igreja. É sempre uma grande honra poder ministrar no púlpito da igreja que eu sou membro. Isso é a chancela, como eu disse aqui antes de ministrar, de autenticidade do ministério. A minha igreja me dando essa oportunidade, sempre. Amém, a prata da casa, né? Pastor Rafael acabou de ser pai. É verdade. Né? Recém-papai. Conta pra gente aí como é que tá sendo essa experiência de ter um recém-nascido em casa. Primeiro filho, é né? Verdade. Esse recém-nascido já vai fazer daqui a pouco um ano, passa muito rápido. Fez 10 meses agora, no dia 6 de julho. Nossa. E agora em setembro faz um ano. Rapidinho. Na verdade, nós, enquanto pais, a gente vai, na verdade, vivendo cada etapa, né? Cada etapa é um novo desafio. O recém-nascido é o desafio de acordar toda hora para mamar. Aí vai chegando nesse período do 10º mês, completando um ano, aí entra outro desafio, começa a engatinhar, a andar, a se descobrir, a se desenvolver, vai mexendo em tudo, aí para ensinar que não pode, aí o Adão também da criança já começa a se manifestar, vem as pirraças, as manifestações, e aí é um desafio, e daqui a um ano é outro desafio, daqui a 2 anos é outro desafio, mas é maravilhoso, ser pai é maravilhoso, a gente está curtindo bastante, meu filho, além de ser lindo, é uma graça. E a gente vai aproveitar aqui a vinda do pastor, porque o pastor é um estudioso da palavra de Deus, vai ensinar um pouco pra gente sobre o estudo, né? Sim. Fala assim, qual a importância do estudo e da leitura da palavra de Deus para o cristão, né? No geral. De modo geral, posso utilizar, me recordando nesse primeiro momento, do texto bíblico registrado por Mateus e falado por Jesus. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículo 29, Jesus Cristo disse assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, a importância de conhecer as Escrituras para a vida cristã é, na verdade, uma espécie de prevenção para o cristão não errar e andar no caminho correto. Então, o cristão que não estuda a Bíblia está muito mais propenso a cometer equívocos, não apenas equívocos interpretativos, mas equívocos de comportamento, de conduta, de modo geral na vida cristã, não só na vida cristã, mas na vida em sociedade também. A Bíblia, ela na verdade orienta o indivíduo, o ser humano, porque a Bíblia não é de propriedade exclusiva da igreja, do cristão, a Bíblia é para a humanidade. Então, conhecer as Escrituras é fundamental para conhecer tudo que diz respeito à vida em sociedade. A gente costuma dizer que a Bíblia é a boca de Deus falando, exato, né? E algumas pessoas têm o hábito de abrir a Bíblia aleatoriamente, orar, pedir a Deus uma palavra e abrir a Bíblia aleatoriamente para que Deus fale com essa pessoa. Esse hábito é um hábito saudável na vida cristã? Depende de como isso é encarado, porque, de certo modo, de fato, quando a gente lê as Escrituras, Deus fala conosco. Mas eu costumo dizer que a Bíblia não é só para ser lida. A Bíblia é para ser lida, para ser estudada, para ser pesquisada, para ser analisada, para ser interpretada. Então, devocionalmente, Deus fala conosco por meio da leitura e até também por meio dos estudos. Mas é indispensável que o cristão ele saia apenas do campo da leitura devocional e adentre no campo da leitura com o objetivo de estudar as Escrituras, de obter verdades que estão por detrás de contextos históricos, culturais, geográficos que, ao lermos superficialmente, não conseguimos observar. Então, estudar o texto sagrado é o passo posterior à leitura devocional, que é a leitura que edifica a nossa fé, que Deus fala conosco sobre os desafios que nós estamos encarando no dia a dia. Então, a gente precisa alinhar a leitura devocional com a leitura inclinada para o estudo, para a pesquisa e para a análise. Entendi. Mas pode ou não abrir... Fica funcionando como um mantra, né? Peraí, como um post-it, vou tirar aqui, abrir... Não, essa é a palavra de Deus para a minha vida hoje. Então, na verdade, a gente precisa criar o hábito de abrir a Bíblia disciplinadamente para ler textos, capítulos, e não necessariamente, peraí, vou abrir aqui, caiu aqui em Salmos de número 32, versículo 2, pronto, essa é a palavra de Deus para a minha vida. Não, isso aí é uma espécie de misticismo. Agora, para os que estão começando, qual é a melhor forma de começar a estudar a Bíblia? Eu costumo dizer que, independentemente da área de estudo, nós sempre devemos estudar a partir daquilo que é mais simples para o mais complexo. A aprendizagem não se dá do mais complexo para o mais simples. Muitas pessoas que têm o desejo de estudar a Bíblia
às vezes querem estudar por áreas mais complexas, querem estudar pesquisando, por exemplo, escatologia, querem estudar conhecendo as línguas originais, grego, hebraico, querem estudar conhecendo questões que são mais complexas. Então, comece estudando pelo mais simples para ir para o mais complexo. Ao meu entender, o que é mais simples? Os evangelhos. E, inclusive, os evangelhos apresentam o plano salvífico manifesto em Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida da vida cristã. Então, comece pelos evangelhos, porque eles são mais simples de serem compreendidos, porque as verdades são mais diretas, são mais objetivas. E aí você pode caminhar, por exemplo, para o livro de Salmos, que é bem devocional, pode continuar estudando o Novo Testamento, depois retornar, ou melhor, olhar para o Antigo Testamento, que é mais complexo para compreendê-lo, mas eu entendo que tem de começar pelo mais simples para o mais complexo. E o mais simples, ao meu ver, são os evangelhos. As versões bíblicas que você utiliza e indica... As versões são as diversas, né? Eu costumo dizer... Algumas pessoas fazem a seguinte pergunta: qual é a melhor versão bíblica? Não existe a melhor versão. Qual é a melhor Bíblia? Não existe a melhor Bíblia. Porque cada versão, cada tradução, ela tem um objetivo metodológico. Então, a partir desse objetivo metodológico, que essa tradução passou a existir. Então, todo estudante da Bíblia, não só leitor, ele deve procurar ter todas as versões possíveis. Nova Almeida atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista atualizada, Almeida Revista Fiel, nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, nova Almeida, King James atualizada, tradução ecumênica brasileira, Bíblia Jerusalém. Todas essas traduções devem acompanhar aqueles que estudam as Escrituras. Óbvio, tem traduções cuja metodologia é uma metodologia que aponta para a tradução exatamente da palavra como ela é em sua originalidade. Sim, tem traduções que não estão preocupadas em traduzir a palavra como o seu sentido original, e sim transmitir a ideia, a mensagem. Então, por exemplo, a tradução ecumênica brasileira, a TEB, ela tem mais esse viés de traduzir a palavra. A Bíblia Jerusalém, ambas as traduções são católicas, então você não fica assustado que você vai se deparar nessas traduções com os chamados livros apócrifos que a Igreja Apostólica Católica Romana utiliza. Mas uma versão muito boa, a versão King James atualizada, a própria Nova Almeida atualizada, são versões que normalmente nós assembleanos utilizamos, ou Almeida Revista atualizada. Se puder, tenha todas as versões. Agora, se for um iniciante na fé, tem dificuldade de compreender, usa a nova tradução na linguagem de hoje, use a nova versão internacional, que você vai compreender melhor as ideias. Agora, se você quer estudar e pesquisar a Bíblia, você tem que ter traduções que sejam mais densas, metodologicamente falando. TEB, BJ, que é a Bíblia de Jerusalém, Bíblia, versão King James atualizada, Nova Almeida atualizada. Alguns céticos vão dizer que a Bíblia se contradiz. Qual a sua opinião? Jamais, porque eu costumo dizer que a Bíblia é um livro com muitas complexidades. Contradição não. Existem textos que são complexos de serem interpretados, existem textos que aparentemente dá essa impressão para quem lê superficialmente que a Bíblia está se contradizendo, mas quando a gente faz um estudo bíblico metodológico, que de fato respeita as regras hermenêuticas e exegéticas, que são ciências da interpretação das Escrituras, a gente chega à conclusão que a Bíblia não se contradiz em nenhum momento. Existem textos que têm complexidades. E aí, por não compreendermos a Bíblia no modo original, como ela foi escrita, a gente, a grosso modo, diz, tem contradição. Mas quando a gente se debruça sobre o texto para estudá-lo, a gente chega à conclusão que a Bíblia não se contradiz, ela tem complexidade. Você lê um texto e você lê um outro texto e confronta ambos os textos, você diz, nossa, não é possível. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, você lê sobre, me fugiu aqui o nome, de um dos juízes, um dos libertadores, o nome dele veio aqui, mas me fugiu, que fez um voto que sacrificaria a filha dele quando ele... Jefité, muito obrigado, Monique. Jefité fez um voto, e quando você lê isso, ele ofereceu a filha dele como sacrifício. Pode parecer uma contradição, porque Deus não aceita sacrifício humano. Mas quando a gente vai estudar o texto, ele não ofereceu a filha dele em sacrifício. Isso é uma complexidade que eu não vou explicar agora aqui, mas é só para termos uma ideia. Beleza. Você tem algum livro ou algum tema que você mais ama de falar na Bíblia? De estudar? Eu na verdade sou, em termos de estudar, de pesquisa, eu sou um pesquisador de Novo Testamento. Na verdade, a minha especialização de pós-graduação é em Novo Testamento, então eu amo o Novo Testamento, mas eu prego em qualquer texto.
a grosso modo, né? Do Antigo, do Novo Testamento, mas existem áreas que eu não me sinto tão apto para pregar. A gente não domina tudo, né? Nenhum teólogo, nenhum professor, nenhum pregador, nenhum ensinador domina todos os assuntos. A gente tem uma ideia geral sobre tudo, agora dominar sobre tudo não. Mas existem algumas tendências em mim em termos de ministração. Normalmente eu ministro sermões que a gente diz que são os chamados sermões mais exegéticos, né? Os sermões não temáticos, né? Eu procuro ler o texto. Quem já me ouviu ministrar algumas vezes, eu sempre sigo o mesmo caminho: ler o texto, explicando o texto e aplicando o texto. Não sei fazer diferente disso. Eu não consigo construir um sermão. Não diria que eu não consigo, não sou inclinado a fazer isso. Construir um sermão temático, eu sei que é possível. Não estou dizendo que o sermão não temático, que a minha cabeça é tão acelerada que me fugiu o nome técnico do sermão. Sermão expositivo, lembra isso? Então, não quero dizer que só é o sermão expositivo o sermão correto. Não, mas o sermão expositivo, ele obriga a pessoa a estudar, a pesquisar, a fazer a interpretação correta. Então, eu tenho essa inclinação de só pregar, normalmente, sermão expositivo. Então, normalmente, eu utilizo textos que tenham contextos históricos e não apenas pego um simples versículo e falo sobre ele. Eu sempre procuro explicar alguns versículos. Então, normalmente, minhas pregações são assim. E aí é uma espécie de predileção mesmo. Quando você recebe um convite que não tem tema, como é que você faz para escolher a mensagem e para estruturar o teu sermão, o esboço, né? Normalmente, algumas pessoas podem até estranhar o que eu vou dizer. Normalmente eu tenho de fato muita coisa escrita, muita coisa preparada sobre diversos assuntos. Nem sempre, ao receber um convite, eu vou de início preparar uma nova mensagem. Às vezes eu já tenho alguma coisa estruturada e vou, portanto, pedir a Deus direção, orar. Isso é fundamental, é primordial, para saber exatamente o que Deus quer comunicar à igreja, porque Deus é quem conhece a realidade dos corações que ouvirão a mensagem a ser ministrada. Então, receber de Deus uma orientação específica é sine qua non, é indispensável e negociável. A partir disso, a gente estuda aquele texto ou aperfeiçoa aquilo que a gente já tem escrito, já tem estruturado, e eu sempre sigo o caminho que entendo que é o caminho natural. Você tem que ter uma introdução, você tem que ter um desenvolvimento, você tem que ter uma conclusão. O sermão pode não ter pé nem cabeça, ou não ter início nem fim. Ele precisa ter início, desenvolvimento e conclusão. Então, a introdução normalmente diz respeito ao contexto histórico que envolve aquele texto. O desenvolvimento, você vai explicando o que o texto de fato quer dizer a partir do que o autor escreveu, e aí sim você aplica na igreja, e na hora que se aplica é que o Espírito Santo comunica as verdades aos corações que ali estão ouvindo. E no final você conclui com assertivas do próprio texto que foi utilizado. Para quem prega, a teologia é super importante, né? Sim. Mas ela é essencial para qualquer cristão, ou seja, todos precisam fazer teologia? Eu entendo que sim, porque a teologia não é um curso exclusivo para quem tem um ministério. Na verdade, todo aquele que tem um ministério eclesiástico, ele tem um dever. Eu costumo dizer o seguinte, Monique: você é mãe. Quando seu filho passa mal, você leva ele é uma criança, você leva ele ao pediatra. Se for alguma parte do estômago, você leva ele num gastro. Especialista. Coisas você leva no especialista. Só que nós, às vezes, não temos essa compreensão em termos de igreja. Na igreja, às vezes, a gente entrega os nossos filhos na mão de pessoas que não se prepararam para ensiná-los. Às vezes, a gente senta para ouvir alguém que foi chamado para pregar, que inclusive vive da pregação, mas não é um especialista naquilo para o qual ele foi chamado a fazer. Então, é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Entendo que passou o tempo em que não era visto como importante estudar teologia. Nós estamos na era da comunicação, na era da informação. Os jovens, os adolescentes, sobretudo, que são nativos digitais, nasceram numa realidade de acesso à informação e eles são questionadores porque nasceram num outro contexto. Então, se nós não conhecermos, nós não iremos alcançar a necessidade deles. Então, ao meu ver, todo obreiro deveria cursar teologia. E entendo que o cristão, ele também deveria cursar teologia. Talvez não para ser um pregador, e entendo também que cursar teologia não tem como objetivo princípio ou antecipado para pregar. O objetivo de estudar teologia é conhecer mais sobre Deus, a fim de que eu possa corresponder positivamente o que Ele espera de mim. É para que eu aprofunde o meu relacionamento com Ele.
Posteriormente, pode me instrumentalizar melhor para que eu me torne um pregador mais eficiente. Mas enquanto membro de igreja, enquanto cristão, a gente deve cursar teologia justamente para isso. Conhecer mais o texto sagrado, conhecer mais o Deus do texto sagrado e aprofundar meu relacionamento com ele. Muito obrigada, pastor Rafael. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Agradecer ao senhor pela sua presença. Se quiser deixar uma mensagem para os nossos internautas. Eu agradeço o convite, a oportunidade de poder me comunicar com aqueles que nos assistem, nos ouvem. E o que eu deixo para aqueles que nos assistem é: estudem a palavra de Deus. Como disse Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus advém do conhecimento, e o conhecimento fundamenta o poder de Deus. Poder sem conhecimento gera desequilíbrio, e conhecimento que não leva à manifestação do poder de Deus torna-se ceticismo. Muito bem. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder mais nada. Até a próxima!